Olá pessoal, tudo bem? Muito bem pessoal, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade aí a nossos compartilhamentos dos nossos vídeos com o propósito de evangelizar as pessoas, né? Nós temos tido aí o nosso foco, o nosso target, né? Como tema principal o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. Porque este é um fato que vai acontecer. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. A Bíblia nos descreve lá em Tessalonicenses, né, que Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, ele vai vir nos ares e nós, os que aceitamos esse sacrifício, nós, os que reconhecemos ele como Filho de Deus, o sacrifício dado ao mundo para perdão dos pecados, nós iremos receber um corpo incorruptível, um corpo celestial e vamos para o encontro com ele nos ares, aonde viveremos eternamente com ele. Então, sabedor disso e de que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar, nós temos procurado, por meio dos nossos vídeos, alertar as pessoas para que elas possam decidir. Para que elas possam decidir. Claro que existem pessoas que vão decidir excluir a mensagem da salvação, vão decidir virar a página, vão decidir virar as costas e ir embora. Mas não é por causa de nós termos o conhecimento de que estamos sujeitos a receber essa negativa, de ser ignorado até mesmo pela maioria das pessoas, é que nós temos que parar de fazer o nosso alerta. Não. Nós temos que alertar e fazer as pessoas ter o conhecimento de que, pessoal, esse fato de que existe o reino dos céus e o reino das trevas, existe e vai acontecer. Como a Bíblia fala, como Apocalipse fala. Apocalipse, você pode ler do capítulo 20 em diante, que você vai ver ali falando algumas vezes sobre o lago de fogo. Sobre o lago de fogo. E quem é que está designado para ir para o lago de fogo? Que não é você que está me ouvindo. Deus não designou você, por mais que você esteja aí praticando coisas horrendas, vivendo na prática de pecados dos mais terríveis. Deus não designou você, mesmo você cometendo isso, ao fogo eterno, ao lago de fogo. Se você se arrepender, se você resolver abandonar isso agora, antes de partir desse mundo, ou até o dia em que ele voltar, você está reservado para passar a vida eterna com ele. Mas se porventura você for dentre aquelas pessoas que eu falei aqui um pouco atrás, que vai virar as costas, que vai ignorar, não vai querer dar confiança, você está condenado ao reino das trevas. A verdade é essa. Não existe meio termo, não existe atalho. Ou as pessoas aceitam Jesus como seu único suficiente Salvador e elas passam a ser um praticante da palavra de Deus, entendeu? Praticam a palavra de Deus, abandonando a sua vida nesse mundo, abandonando os seus pecados, e elas vão herdar a vida eterna, ou elas vão exatamente acontecer com elas o que diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
Não sou eu que estou falando, eu estou lendo a Bíblia. Não adianta me chamar de preconceituoso. É a Bíblia que está dizendo aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que essas pessoas aqui, covardes, assassinas, impuras, feiticeiras, idólatras, mentirosos, elas não vão fazer parte do novo céu e da nova terra. Elas querem continuar mentindo, elas querem continuar assassinando, querem continuar nas suas idolatrias, idolatrando dinheiro, fazendo do dinheiro o seu Deus, idolatrando coisas. Elas querem continuar nas suas impurezas, nas suas práticas de prevaricações, de orgias. Elas querem continuarem covardes, fazendo covardia contra o próximo, sendo corrupto, porque o corrupto é um covarde. A corrupção é uma covardia. Elas querem continuar sendo pessoas incrédulas, sem crer na palavra de Deus? Tudo bem, mas está escrito aqui, a parte que lhes cabe é o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Porque o problema não é essa morte que a pessoa tem, que nós temos visto acontecer aí nesses dias, pessoal, e olha, muitas pessoas estão morrendo que nem barata, que nem formiga, que nem vespa. Elas estão morrendo. E o problema não é essa primeira morte. Porque para muitos que aceitaram Jesus, para muitos que se entregaram para Jesus, essa primeira morte não tem efeito. E muito menos a segunda morte. Porque eles morreram para ressuscitar para a vida eterna. Eles morreram para ressuscitar para a vida eterna. Por isso, eu não quero morrer. Pergunta para algum crente cristão evangélico, pergunta para aqueles que aceitaram Jesus que eles querem morrer. Nós não queremos morrer. Quiséramos nós ficarmos vivos para nós contemplar o arrebatamento da igreja. Mas se nós morrermos, nós sabemos que nós não estamos morrendo para o que é mal. Nós estamos adormecendo para em breve ressuscitarmos para a glória com o nosso Senhor. Mas existem muitas pessoas que estão morrendo, meus irmãos, e elas vão ressuscitar para serem condenadas para a segunda morte, que é essa aqui que Apocalipse fala, que é ser lançado no lago de fogo que arde enxofre. Essa segunda morte. E muitas pessoas não estão preocupadas com essa segunda morte. Muitas pessoas não estão preocupadas com essa segunda morte. Elas acham que elas vão viver a vida nesse mundo, entendeu? Todo mundo fala em ir para o céu. Todo mundo fala assim, morreu, foi para o céu. Engraçado, que as pessoas vivem nesse mundo, fazendo a vontade daquele que está condenado ao inferno, entendeu? Elas vivem fazendo a vontade deles. Jesus nesse mundo é um desconhecido, pessoal. Nós vivemos num mundo que Jesus é um desconhecido. Você veja, vem aí o Natal aí, né? Vem o Natal, mas as pessoas, elas ficam lá, bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem, bingombel, 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 bingombel. Elas ficam cantando, né? É o menino Jesus. Mas elas fazem a vontade do menino Jesus, que é o nosso Deus? Elas praticam a palavra que ele deixou, o evangelho, elas aceitaram, né, o Senhor do Natal, porque o Natal simplesmente é uma festa de capitalismo, que já começou o capitalismo. E é o carro 2021, e é o aparelho de celular, é o aparelho de TV Smart, e compre, é Black Friday, e é a promoção daqui, é a promoção dali. E aonde é que está Jesus? Jesus está esquecido. Nós vivemos em um mundo que o nosso Senhor Jesus, ele é um desconhecido, ele é esquecido, ele não está nem no fim da fila. Eles não botaram nem ele na fila. Jesus não está nem no fim da fila, pessoal. Na verdade, ele não entrou nem na fila. Porque Jesus é desconhecido nesse mundo. Não se fala de Jesus. E quando se fala,
né? Em alguns lugares, quando se fala de um Jesus que só cura, de um Jesus que só faz milagre, de um Jesus que dá mansão, de um Jesus que dá helicóptero, de Jesus que dá dólar, que dá euro, que dá dinheiro, de Jesus que só prospera, de Jesus que só dá bens e vitória, 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 vitória. Mas não fala de um Jesus que salva, de um Jesus que veio constituir para aqueles que estavam perdidos nos seus pecados o perdão, o reino dos céus, porque esse é o plano principal de Jesus. O plano prioritário de Jesus é salvar a nossa alma do reino das trevas. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para nos salvar, para desfazer as obras do diabo. Pessoal, porque a obra principal do diabo nesse mundo, o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. O diabo é o sedutor deste mundo. O diabo tem seduzido muitas pessoas para praticar a sua vontade e abortarem e desviarem e se rebelarem contra a vontade de Deus. Por isso que esse mundo é essa tragédia que nós vemos. Não existe nos quatro cantos desse mundo um lugar que as pessoas usufruam de paz. Não existe um lugar, porque em todos os lugares deste mundo o homem desobedece à palavra de Deus. Os homens estão longe de praticar a palavra de Deus. Os homens estão longe de dar lugar ao Espírito de Deus. Na nossa política, os políticos não querem nada com Deus. Esse negocinho que eles ficam falando aí, de Jesus, Deus, eles são tão políticos que eles usam até Jesus e Deus para ganhar a eleição. Eles são tão políticos que eles querem usar Deus e Jesus para ganhar eleições. Aí fica essa pastorada, esse bando de fariseus hipócritas do lado deles rindo. Esse é meu candidato. Jesus ficou assim, né? Os discípulos fizeram isso, né? Os discípulos ficavam lá no Sinédrio. Eles só ficavam lá dentro do Sinédrio. Ô Pilatos, salve César! E eles iam lá Pedro, né, para César. Ô salve César! Jesus foi lá também, né? Ô salve César! Salve Herodes! Foi isso que os discípulos fez, não foi? É isso que a Bíblia diz, não é? Não, porque essa turma fica por aí fazendo isso. Então eles devem estar lendo isso na Bíblia. Mas não é o que a minha Bíblia diz. Não é o que a Bíblia fala, mas é o que os fariseus hipócritas fazem. Não é verdade? Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você é o seguinte: que existe uma segunda morte. E essa segunda morte já tem uma cambada lá, preparada para viver ela, para fazer parte dela. Mas existe a oportunidade, a chance de as pessoas se verem livres dessa segunda morte. É aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. É abandonando esse mundo. É praticando a palavra de Deus. Você tem uma Bíblia? Não tem? Compre uma Bíblia. Quanto custou o último celular que você comprou? Eu acredito que se você for comprar uma Bíblia, a Bíblia deve ser, dependendo do valor, ela vai ser 10% ou 20% o valor do celular que você comprou. Quanto você gastou com coisas que não lhe ajudaram em nada? Pois é, a Bíblia, se você comprar uma Bíblia e você começar a ler a palavra de Deus, você começar a congregar uma igreja, eu estou falando uma igreja que esteja pautada no Evangelho, nesses shoppings,
nesses shoppings da fé enganadora que tem por aí, não. Eu estou falando numa igreja que vai pregar o evangelho que salva, que vai levar você ao encontro com Deus, que vai ensinar você a buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. É essa igreja que eu estou falando. Se você fizer isso, você dá uma oportunidade para Jesus, para o Espírito Santo agir na sua vida, você vai encontrar a verdadeira vida que Deus ele tem para você. E muito em breve encontrar o reino dele na eternidade. Meu amigo, meu irmão e minha irmã, saiba de uma coisa: o arrebatamento da igreja vai acontecer. Vamos nos encontrar lá, tá certo? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.